Gente, boa noite. Mais um encontro aqui imperdível nosso. Muito obrigada a vocês. Nossa convidada já está aí, já chegou. Já já a gente vai chamar ela. E pediram já para falar um pouquinho de vidros, tá bom? Lá no final, depois que a gente conversar com ela, vamos falar sobre vidros. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a querida Renata Lopes, lá do Rio Grande do Norte. Ela salva os jardineiros amadores, aquelas pessoas que acham que é o terror ter planta. Tem gente que morre de medo só em pensar em ter uma verdinha dentro de casa. Gente, não é esse terror todo, a gente pode garantir para vocês. E ela tem umas dicas facinhas, que vai resolver o problema de muita gente, eu acredito que até o meu, né? Porque a gente aqui é expert em terrários. Em verdinhas eu conheço alguma coisa, mas não conheço muito, e ela vai dar umas dicas aqui que vai ser muito legal pra gente. Ela é a criadora do Instagram Meu Jardim Amador, o nome já está dizendo tudo, né? Para aquelas pessoas que não sabem muito, que cometem erros, e às vezes coisas bobas, né? E a gente não sabe. Quando a gente fica sabendo, a gente fala, nossa, era só isso. E ela ajuda muito ao pessoal iniciante. Ela dá cursos na Leroy Merlin, tá? De lá da terra dela. Cheguei! Ah, chegou, Renata, tudo bom, meu amor? Tudo bom, Márcia? Que prazer estar aqui com você. Eu estou muito feliz, viu, pelo convite. Estou feliz pelo convite, pela oportunidade de falar sobre plantas que a gente ama tanto, não é verdade? Verdade. Acho muito válido a gente poder estar junto. Quanto mais informação a gente passa, mais gente a gente atrai para cá, para esse mundo maravilhoso, que é uma experiência única que ninguém nunca vai conseguir substituir na vida, né? É verdade, Renata. Só quem faz, quem passa, que conhece, né? Então a gente tem que falar sempre. Eu acredito até que as pessoas que estão aqui são pessoas que já gostam, né? Que têm muitas dúvidas, que têm medo. Mas aí, quanto mais bichinho verde morder essa galera aí, melhor. O mundo fica melhor porque transforma as pessoas, né? As pessoas ficam melhores e aí o mundo fica melhor também. É verdade. Então, quanto mais pessoas mexerem com as plantas, melhor, né? Sim, então, vamos começar aqui. Você vai falar um pouquinho de você primeiro, de onde você é, quando você começou e por que você começou nesse mundo aí, a gente quer te ouvir. Sim, eu sou de Ilhabela, São Paulo, né? Eu caí aqui, eu tinha uns 17 anos, se eu não me engano, quando eu vim para cá. Toda a minha família é daqui do Rio Grande do Norte, de Natal. E aqui eu comecei a minha vida, né, profissionalmente falando, porque eu nunca tinha me envolvido com plantas até então. Mas antes eu queria falar que quando eu criei o meu Jardim Amador, o Instagram, foi com o intuito justamente de usar uma linguagem mais simples para poder passar essas informações. Porque você encontra muita informação sobre jardinagem na internet, mas não é com uma linguagem muito simples e fácil. Eu tive essa dificuldade, eu acho que muita gente tem. Chega lá e começa a ver uns nomes técnicos, NPK 4148, você não entende o que está acontecendo, não é verdade? E eu não queria estar passando dessa forma, porque eu tive dificuldade. Eu gosto muito de ler, e eu li muito para aprender tudo que eu sei hoje. Foi só lendo, tá? Não tem nada demais. Eu matei muita planta antes de chegar aqui onde eu tô. Quem nunca? Quem nunca, né? Mas eu aposto que se você tiver força de vontade e se você tiver o desejo de fato no seu coração de iniciar nesse mundo verde, você consegue. Porque se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. É isso que eu quero dizer. Eu gosto muito de passar isso, não existe dedo verde, não existe nada disso. Não, é verdade. É muita mentira, tá? Isso é quanto você vai dedicar a isso que você vai fazer. Quanto de tempo você vai dedicar e de vontade, principalmente. Então, assim, quando eu comecei a me envolver mais, na verdade foi a primeira vez que foi aquela paixão que dá repentina, foi quando você se encanta que vê uma planta numa prateleira e diz, eu quero. Pronto. Mas aí foi o jeito errado de começar. Não que seja errado fazer isso, mas é o jeito errado porque isso causa frustrações, porque você não entende nada da planta, você traz para casa, ela vai morrer, geralmente morre. É verdade. Você não sabe nada daquilo, você não tem noção nenhuma do que você está fazendo, e ela vai morrer, você se frustra e acha que você não tem dedo verde, automaticamente não compra mais, né?
não adquire mais nenhuma planta. E quando isso começou a acontecer comigo, eu realmente parei de cultivar. Depois, eu tive depressão e crise de ansiedade gravíssima. Foi grave mesmo. E nada nesse mundo me atraía mais. Eu não tinha vontade de fazer nada, sabe? Nem as coisas que eu amava fazer, eu não tinha mais desejo. E a única coisa que me trazia paz era a natureza no modo geral. E aí, para mim, nada mais justo do que trazer a natureza para perto de mim. Claro. Que é através das plantas, né? Eu conseguia, dentro da minha casa, ter um ar mais fresco, quando eu tinha muita planta. E comecei a cuidar, e a encher cada dia mais, cada dia mais. E quando eu vi tudo o que acontecia, quando eu estava com aquela relação de conexão com elas, aí que eu tive certeza de que eu estava no caminho certo. E aí o dom veio através desse contato que eu tinha. Todos os dias eu tinha uma observação muito grande com as plantas. Eu estava numa conexão tão grande que eu ia para o jardim e esquecia até que tinha hora para voltar. Eu ficava lá horas e eu comecei a ver, nossa, isso aqui é muito bom. E outro, não precisa ser expert, você consegue, você observa, aí a planta está meio murchinha no dia, aí você dá água, ela melhora, você diz, opa, era água. Aí depois você vai lá e vê que ela não estava tão bem, o substrato muito encharcado, você troca de terra, aí você diz, olha, era terra. E você vai aprendendo dessa forma. Foi assim que eu aprendi, perdi muita planta, porque a gente perde também, a gente tem que aprender que na jardinagem se perde mesmo, né? Sim. E aprender que, eu digo que hoje em dia eu tenho 200, se eu perder uma nem choro mais, sabe? Tem que ter muita, tem que ter muita. Pra nem sentir, né? Nem sentir a perda dela. Mas assim, o início foi esse, Márcia, foi realmente para curar essa angústia que eu tinha, desacelerar, né? Trazer para mim essa paz que as plantas me proporcionam, que são... Ai, gente, eu não consigo nem escrever. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Eu tento, às vezes, achar palavras para explicar para vocês o que as plantas fizeram na minha vida e eu não encontro de verdade. Legal. É incrível. Show. Eu entendo bem também. Comigo comecei com os terrários, né? Graças a Deus. Oi, Sabrina. Graças a Deus eu não cheguei a cair em depressão, mas eu tive problemas na minha empresa e com isso eu estava também nesse processo, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito para cima, e comecei a me sentir desanimada, né? E aí um dia eu resolvi fazer um terrário e percebi que aquilo ali estava legal. Falei, isso aí eu gostei de fazer. E aí fui fazendo e aquilo ali foi aumentando, fazendo. Aí como você vê que aquilo ali tá bom, você quer fazer 2, 3, e aí vai embora. E eu comecei, me apaixonei pelos terrários, e aí o terrário você fica assim um pouquinho limitado, porque o terrário é aquilo ali, né? Aí é quando tu começa, né? Tu vê uma planta, tu já quer levar, e já construímos uma parede verde aqui, que na minha casa não tem muito espaço, e minha filha agora já quer mais na minha cuca aqui dentro da minha sala, e vamos que vamos. Então, realmente, as plantas, elas te passam uma energia que só quem mexe sabe. Meu marido também, que nunca mexeu com planta, só quando era pequenininho, que ajudava a tia a molhar, hoje também já está se envolvendo, ele que montou todo o jardim comigo, e ele fala que ele que vai cuidar, ele que vai molhar, que é o filhinho dele, então ele já está sentindo que isso faz bem, né? Porque também é uma pessoa que trabalha com digital, com internet, é uma coisa assim muito acelerada, e percebeu que aquele momento é o momento que você realmente desacelera, né? É importante as pessoas verem isso no dia de hoje, que tá brabo, né, gente? Hoje em dia você tá fazendo uma coisa aqui, já tá pensando lá, você não se conecta com você mesmo. Exato. Eu digo que o mundo tá um caos, e se a gente não começar a regredir que eu digo é porque a gente nunca deveria ter saído de lá. Eu acho que a gente devia viver nu no meio da floresta. E né, pronto, gente? Isso é que é paz, sabe? É verdade. E eu tô adorando regredir, sabe? Andar descalço, com a roupa folgada. Tô amando. Ai, ótimo. Moletom. Não, eu odiava ir a Minas. Eu falava, Deus me livre pra roça, eu sou urbana, eu gosto disso aqui, eu gosto de shopping. Menina, agora eu já tô adorando o mato. Falei, eu tô ficando velha mesmo, porque eu tô adorando o mato, eu já quero ir pro mato, quero ir pra cachoeira, quero catar planta, quero catar pedra. Mas é lá que tá a paz, né, gente? Aí, a Cláudia está falando, plantas são o remédio da alma. Exatamente, Cláudia, isso aí. Então, eu vou... Aqui, ó. A primeira pergunta era o que fez você começar, mas você já contou aí pra gente. Agora, oi? O Randall? Ah, Randall entrou aqui, querido. Randall tá aí? Ai, Randall. meu Deus. Gente, olha, deixa eu falar, Randall?
Não, o Randall é incrível, né? Eu assisti tanto ele, eu maratonava os vídeos do Randall. Randall, deixa eu te contar que muito do que eu sei de jardinagem eu devo a você, meu querido. Porque eu vi seus vídeos já frente para trás. As coquedamas que eu faço são baseadas na sua aula de coquedama. Eu também. Muito legal. E ele está aqui no meu Rio de Janeiro, gente. Dá licença, tá? Ele está aqui, ó, só mostrando nossas praias maravilhosas. Lindo. Show, maravilhoso. Pessoa, assim, super, super do bem, super dada e, assim, ensina tudo que sabe. É muito legal. Eu vi a live com ele. Foi então, nós temos que marcar a nossa próxima, tá, Randall? Para janeiro, hein? Vamos lá. Então, ensina agora aqui pra gente um adubo, que tipo de adubo, assim, bem facinho, caseiro, que você pode ensinar para o pessoal e como que a pessoa vai usar esse adubo. Porque realmente aquilo que você falou, desses adubos que você compra e você vê um monte na prateleira, um monte de rótulo, a gente que não entende nada, o que é o quê, para que serve, em que planta eu coloco, a gente fica perdido, né? Fica mesmo. E eu hoje, assim, eu tento usar muito adubo orgânico, sabe? Até falei sobre isso esses dias no meu Instagram, gerou muita polêmica essa questão de química e orgânicos, mas eu queria explicar uma coisa que é muito importante que a gente saiba. O adubo químico, ele é um auxiliador, realmente, do seu desgaste, porque quem tem muita planta, adubar organicamente dá um pouco mais de trabalho, né? A gente tem muitos adubos orgânicos hoje, inclusive temos o bocacha, eu não vou nem falar muito sobre ele, porque eu ainda não entendo, estou estudando sobre ele ainda, mas sei que ele é um adubo natural, fiquei sabendo que existe, vou procurar muita informação sobre ele, mas fiquei sabendo que ele está no topo de linha dos melhores adubos orgânicos que você tem e prático para usar. Mas assim, no início, a gente sempre tem... Adubação é um perigo, né? Porque a gente no começo compra a planta e começa a adubar com tudo que a gente tem na cozinha. Aí bota pó de café, banana, casca de banana, casca de ovo, joga a casca do chuchu, da cenoura, da batata. E aí começa a fazer aquela lambança no vaso. E aí, gente, isso não é o correto. Muitas vezes a gente faz isso e é importante que a gente entenda que a adubação tem o seguinte... Existe uma regra para se adubar. Você não pode adubar demais também, porque você erra. Sabrina está falando aqui, bocacha é receita japonesa, né, gente? É isso mesmo. Eu fiquei sabendo que, inclusive, foram eles que criaram, assim como as coquedamas, se eu não me engano, também são orientais. Eles dominam o mundo, né? Dominam o mundo. Mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas, assim, é importante que a gente entenda mais ou menos que existe uma regra para adubação, igual existe uma regra para se alimentar. A gente não toma café, almoço e janta, né? A adubação a gente aduba geralmente por estação. Eu faço assim, tá? E pelo que eu li, no geral a regra é essa. Mas eu nunca faço geralmente nas estações. Faço 3 vezes no ano, no modo geral. Mas como tudo na jardinagem é exceção, existem muitas exceções. Sim. Não existe regra para isso. Não tem receita de bolo, né? Assim, certinha, não tem. Algumas plantas você aduba uma vez no ano, não é não, Márcia? Sim. Você tem alguma planta, olha a espada de São Jorge. Gente, só precisa uma vez e olha. E olha lá, se precisar, então, né? Então é uma planta que eu digo, eu só adubo se eu quiser. É meio que se eu quiser eu vou, se eu não quiser também vai dar certo. Mas existem, na regra geral, 3 vezes no ano eu faço essa adubação, que dá de 4 em 4 meses essa adubação. Então, no geral, se eu adubo orgânico e com pouquinho, eu adubo mais fracionado com menos intervalo. Se eu adubo com o químico, eu deixo esse espaço que eu falei de 4 em 4 meses. Então, eu tenho uma receita que é basicona, eu tenho já lá no meu post, inclusive eu postei hoje essa receita no meu Instagram, mas a gente pode deixar aqui depois da live também, aqui no teu stories, Márcia, para o pessoal salvar. Tá, legal. Na receita. Mas é 1 litro de água, eu só vou olhar aqui para não esquecer. 1 litro de água, 4 cascas de ovos, 4 cascas de banana, 3 colheres de café, borra do café. A borra do café coado. Depois de coado. E 1 colher de canela em pó. Então, esse adubo ele é preparado assim, você coloca ele dentro de um liquidificador, bate por 1 minuto, porque a casca do ovo precisa estar extremamente triturada para ser absorvido pela planta, né? Então... Hoje até a Sabrina estava falando isso no canal dela. Não adianta você quebrar a casca de ovo e jogar em cima de nada. É verdade. Não. Porque, como diz a Carol, a planta não come, né? Não é? A planta não come, ela absorve as coisas pela raiz. Então, você tem que botar o adubo, molhar, aí aquilo que está no adubo desce para o substrato e aí que a planta vai se alimentar, né?
Então, Márcia, eu faço assim, eu faço como um chorume, porque para mim o melhor adubo é o chorume da composteira. Ai, gente, aqui é tão difícil de achar, vou fazer uma composteira aqui em É casa, porque eu verdade. preciso, sabe? Eu acho que é realmente o adubo do século, tem tudo que você precisa lá. Para mim, o primeiro adubo daqui da minha casa é o humus de minhoca, riquíssimo. Uhum. Eu uso para tudo, para todo mundo e dá super certo. Mas esse adubo é quando a gente quer assim dar uma Um up. fortalecida assim em todo mundo, um up em todo mundo. Então eu bato no liquidificador por 1 minuto para ficar bem triturado, coloco em uma garrafa. Daí se tem espaço, por exemplo, eu tenho esse copo de água. Se eu coloco na garrafa e fica espaço aqui, eu posso tampar e deixar 4 dias descansando. Se eu não tenho espaço, aí eu tampo e dou um furinho na tampa, porque aquilo ali vai fermentar. Se eu não faço Aham. isso, vai explodir a garrafa e aí vai dar errado, tá? Nossa. Então, 4 dias fermentando e você pode usar. Sacode bastante e aí é uma parte de água para uma parte desse chorume, desse adubo que a Aham. gente fez. É muito simples e funciona Legal. real. Mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte: não dá excesso disso, tá? É mais ou menos uma reguinha que você faz superficial, depois você joga água para descer aquele produto e pronto, tá adubado. Lógico que esse adubo é um adubo mais fraquinho, mas você não vai errar pelo excesso, é Sim, orgânico, vai ajudar sim. muito e vai ajudar a longo prazo, por muito tempo a sua planta. Daí daqui a 2 meses você vai lá e faz de novo. Legal. É porque aquilo, entre o veneno e o remédio, só muda a quantidade, né? Só muda a dose. Então, É só isso muda que é isso. importante a gente falar sobre o químico. Sempre peca para mais no químico do que para menos Para do que para mais. menos. É. Porque o problema do químico, todo mundo tem pavor, é justamente porque todo mundo erra para mais, e aí realmente queima, mata a planta. Mas se você colocar adubo orgânico demais, também vai matar do mesmo jeito. Sim, 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 isso mesmo. Legal. Depois a gente coloca essa receita para o pessoal, Vamos colocar. né? De repente tem gente que entrou Importante. agora, não viu, né? Ó, depois coloca Ah, aqui, você Márcia, deixa eu coloca. falar uma Vamos coisinha botar, importante Márcia. aqui. Diga. Vou falar uma coisa importante sobre a questão da borra de café. Eu falei no último curso que eu estava lá na Leroy, quem está aqui, que viu o curso, vai lembrar. Gente, borra de café, tipo, é uma faca de 2 gumes, tá? É riquíssimo, sabe? Mas também causa uma acidez no solo terrível. Então, muita gente que usa muita borra de café, às vezes perde a planta, porque toda a borra que tira do coador, joga Taca na lá. planta. E joga, e é muita acidez para o solo, e a planta não vai aguentar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Excesso de pó de café realmente faz isso. E a gente bota a canela nessa receitinha que eu falei, justamente para equilibrar, porque a canela equilibra um pouco essa acidez do solo e tira, porque a borra é realmente muito forte. É benéfica, mas é muito forte também. Legal. Show. Olha, muitas pessoas têm dúvida de como usar o NPK. É esse adubo que você está falando, né? Tem Sim, alguma dica? Porque tem vários números, né? Tem 4, 8, não sei o quê. Enfim, eu nunca é, usei também, porque eu falei, o meu forte são os terrários. Agora eu estou entrando no mundinho sim. das plantas, com a ajuda dos vídeos do Randall também. A gente aprende muita coisa. E outras pessoas, assim como você. Então a gente vai aprendendo. E eu nunca tive coragem de Sim. comprar esse NPK, não. A NPK, depois que eu descobri, eu achei a chave do negócio. Porque a NPK é rápido. Menina, assim, ó, você quer uma solução rápida, é NPK. Agora, eu vou dizer, eu nunca perdi uma planta por causa de NPK. Eu vou ensinar para vocês como não errar no NPK. E a gente fala no NPK químico, porque esse adubo que eu ensinei agora é um NPK natural, tá? Tem todos os benefícios, né? E tem todos os macronutrientes do NPK. Mas aí a gente precisa lembrar um pouco do seguinte: nitrogênio, fósforo e potássio. É isso que representa essas 3 letras. Se a gente sabe disso, no geral, a gente já vai procurando entender como funciona e que cada número equivale a realmente cada componente da fórmula. Então, o que eu posso falar para vocês para ficar mais fácil? Um adubo que dá para usar para todo mundo, 10, 10, 10. Por quê? Ele está equilibrado. 10, 10, 10 está em partes iguais para todo mundo. Mas se eu quero que uma planta floresça, eu vou chegar e vou dizer: moço, seu jardineirinho, me dê aí um NPK 4, 14 e 8. É uma fórmula padrão para frutos e flores. Então, essa fórmula você já vê que o fósforo é mais elevado, né? E o potássio também. A menor é o nitrogênio. Nitrogênio. Então, nesse caso, a gente vai ter uma indução maior para a floração. Então, se às vezes eu tinha uma planta aqui que ela não florescia de jeito nenhum, eu já tinha feito tudo. Eu adubava só com orgânicos e ela não estava bem.
coloquei sol, porque sol também é o 14 da fórmula, sabe? É verdade. É o fósforo. Então, assim, bastante sol. Plantas que florescem precisam de muito sol. Isso aí a gente tem que ter na cabeça, tá? Não adianta você pegar uma planta que floresce e colocar lá dentro de casa. Não vai florescer nunca, muito difícil. Salvo algumas exceções, lírio da paz até floresce às vezes com uma qualidade boa, tal. Antúrio também. Mas, no geral, planta que tem uma floração mais demorada precisa de muita luminosidade direta mesmo. No modo geral, essas plantas precisam estar expostas ao sol de verdade para conseguir essa energia. Então, se você chega e realmente pede essa fórmula, sabendo que esse número do meio está mais elevado, é para esse benefício da floração. Sim. Se você sabe disso, você sabe muita coisa, porque eu já vi muita gente agindo de má fé. Por isso que é importante a gente saber. Muita gente agindo de má fé com essa questão de vender NPK, porque às vezes eles vendem a granel, aí pega um potinho e diz, olha, isso aqui é um adubo maravilhoso para sua planta, pega. Aí você vai para casa e não soca sabe nem o que tem, né? Gente, olha, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, para adubar com esses químicos granulados, geralmente os NPKs vêm, ou líquido para diluir, a gente tem que ler bem as instruções que vêm do fabricante. Se a gente não tem o papelzinho, a gente não vai conseguir saber, tá? A gente vai pelo que os outros falam, não é legal. Então, eu sempre faço questão de comprar um que eu tenha as instruções de uso, porque cada fabricante é uma cabeça. Ele faz diferente aquilo ali. Então, ele tem a instrução adequada para aquele produto. E aí, eu sempre pego tremendo, sempre. Se diz que eu coloque uma colher, eu dou uma choradinha e jogo um pouquinho fora assim e coloco. No geral, a gente aduba pelas laterais, não é em cima da planta, em cima da raiz, porque quem pega os nutrientes são as raízes, e geralmente são as raízes mais finas, que se espalham mais. Então, elas estão bem ao redor. Não adianta você adubar, tipo, a planta está aqui, você adubar aqui em cima dela. Você aduba aqui na lateral, porque as raízes vêm buscar. Enterra um pouquinho, coloca mais para baixo, para ficar mais fácil para a planta, e cobre. Você vai jogando a água, aquele NPK vai espalhando. Coloca pouquinho, vê se deu certo. Se não deu, coloca mais um pouquinho daqui a 15 dias. E assim você faz, porque é sempre bom pecar para menos nesses casos. É verdade, é verdade. É o que o Dan estava confundindo, Dan, porque fósforo é NP, porque escreve fósforo. Fósforo, exatamente. Por isso que às vezes o fósforo, mas não, com pH. E o cálcio é com K. Que língua que é essa? Que é fósforo? Eu já li, já estudei. Eu também li, mas não lembro agora exatamente. Inclusive, eu tenho um vídeo, tá? Falando sobre o NPK, mas eu já agora esqueci por que é fósforo, mas tudo bem. O Dan falou agora, eu abro uma cova de 1 centímetro e cubro. Exatamente, desse jeito, Dan, que eu faço também. Alguém perguntou aqui, deixa eu procurar aqui, se água de arroz... Aqui, a Márcia. Água de arroz também é bom para a planta. Olha, eu já ouvi falar muito sobre água de arroz. Tem muita gente que usa. Eu acho que ajuda mesmo, sabe? Mas eu sou sincera, nunca fiz a experiência. Inclusive, está na minha lista para experimentar. Porque eu gosto de experimentar por etapas para saber se de fato faz diferença, sabe? Eu pego só, tipo, um grupo de 3 plantas e testo naquelas ali. Para eu saber se funciona. Porque senão eu nunca vou saber o que foi que funcionou, né? Se foi o outro que eu estava usando, se foi um. Exatamente. E aí eu tenho testado tanto adubo aqui que eu estou bem separando as plantas que eu estou testando e vou testar água de arroz e volto para falar aqui para vocês. Isso aí. Receitinha, vamos colocar. Depois, casca de ovo também equilibra o pH. Também. É verdade. Sei que ela tem bastante cálcio, até na suculenta que fica muito no sol, né? Que precisa um pouquinho mais de cálcio, é legal você colocar. Cálcio é riquíssimo, né? Estabiliza a planta. Sabrina, na verdade, o adubo químico tem muito sal que queima as raízes. É verdade. Por isso que a gente tem que ter cuidado no uso do adubo químico. Inclusive, olha, eu só uso adubo químico aqui agora, mais o líquido, porque ele é muito rápido para adubar, sabe? E eu tenho muita planta, fica difícil às vezes de ficar mexendo no solo. Adubo orgânico você precisa mexer o solo, misturar com o que já tem, agregar, né? E aí o químico, às vezes líquido, eu coloco assim, dose homeopática, eu falo bem pouquinho, dou uma regada em todo mundo para ninguém ficar sem. Mas, no geral, eu faço intercalado, uma dessa e uma orgânica, que é com humus de minhoca ou qualquer outro adubo que eu faço, que é esse também que eu uso.
O humus de minhoca não tem erro, né, gente? É para Não todo tem mundo, erro. né? A Porque se Nani, você parar para pensar, né? Na composteira vai de tudo. Então, ali está exatamente. riquíssimo. Macro e micronutrientes, tem tudo. A Nani, para Né? suculenta é bom o NPK? Sim. Ó, eu não sei. Eu sei que existe NPK para todo tipo de planta. Existe um, inclusive para floração de orquídeas. Eu não tenho orquídea, mas eu fui na Leroy nesse sábado e eu vi lá que parece que o fósforo dela era 45 a proporção, era bem alto mesmo. Bem, Se eu não me engano, era 20, 45 e outro número. E eu fiquei assim, específico para aquele tipo de planta. Suculenta tem um adubo específico também, NPK, eu não sei qual é o número, mas sempre vocês vão ver, além do número, a referência em cima. Adubo para é suculentas, adubo isso. para orquídea, e embaixo vê o número. O que é importante é só que vocês entendam mais ou menos como funciona esse número, para vocês saberem o que vocês O estão que, fazendo né? com planta. É. Exatamente. Mas, no geral, o fabricante já coloca especificamente para que serve aquele adubo. Porque a gente tem meio preguiça de estar lendo rótulo, estar lendo, né, E haja bula. memória, né? Para a gente lembrar qual que é para cada. Exatamente. Não, tem Mas que eu ler. uso o NPK, o 10-10-10 também suculenta e dá certo. Suculenta não exige Ela muito não de é adubo. exigente. A Adriana está falando, eu estou começando agora com suculentas e cactos. Mas, meu Deus, como começo? Meu cachorrinho, na hora da live, ele revolve, menina. Toda vez é isso. Ele faz uma confusão. Ele corre, ó, passa por baixo. Meu Deus, ele passa por baixo do tripé. Parece que ele vai derrubar tudo. Ele adivinha. Eu estou começando agora com as suculentas. Como faço para cuidar, principalmente? Está começando com cactos e suculentas. Como faço para cuidar, principalmente das suculentas? Bom, Foi a Nani? Foi a Adriana. Adriana? Adriana. A Adriana, principalmente um substrato bem airado, né? Você mistura meio areia, meio terra, põe um humus de minhoca. E elas gostam de sol, tá? A gente até coloca lá dentro de casa, porque o amor é grande, mas elas precisam de sol para ficarem bonitas e crescerem saudáveis. Se você puder colocar um substrato desse e leva no sol, traz um pouquinho para a sombra, leva no sol, vai ficar feliz, pode ter certeza. A Adriana falou uma coisa importante aqui também, que é a questão da gente compra suculenta ou qualquer planta no supermercado. Taca no sol, né? E deixa no vaso que comprou lá com aquele substrato ridículo. Eu digo que é ridículo aquele substrato que vem nas plantas. Gente, eu não sei por que agricultor enfia aquele tipo de substrato. Eu não sei. Não é nada, né? De que é feito aquilo? Mas realmente, eu acho que também deve ter alguma explicação, né? Aquele substrato talvez deve ser porque tem que ser leve e a água passar muito rápido, sei lá. Porque aquilo ali, você joga a água, já vazou. E não sai tudo. A água que você joga já saiu. No outro dia tá tudo seco de novo. Exatamente. Então, aquele substrato, primeiro, não é adequado para planta nenhuma, tá? Digo sempre. Comprou, trocou. Tem que trocar. A gente precisa saber do básico para saber o que é um substrato bom para cada planta. Eu sempre digo que a regra é 2 partes de terra. Isso, para mim, é o substrato que eu uso em quase todo mundo. 2 de terra. Uma de composto orgânico, que aí é o humus de minhoca. E aí pode ser também... cocôzinho do boi, gente, esqueço. Esterco? Esterco. Pode ser o esterco. Então, e a areia, que é a drenagem. Então, 2, uma. A gente tem sempre que lembrar que isso é a regra básica. Mas, para as suculentas, vai aí para a Adriana. Adriana, sobe esse número de areia para 2 também. Então, o meu eu sempre usei 2. 2, porque precisa estar muito bem drenado o substrato da suculenta, porque ela é uma planta que precisa realmente não ter acúmulo de água nas raízes, porque ela apodrece muito rápido. Ela é uma planta que já tem reserva. Então, não pode ficar nada retido ali. Nesse caso, ela vai ficar exposta ao sol, ao tempo. Se chover, ela não encharca, porque o substrato dela está drenado. Bateu, vazou a água. E ela tá com a adubação correta, né? O humus já é o suficiente para adubar as minhas, eu sou sincera em dizer. Também. Todo mundo, depois que eu coloquei no sol, tá todo mundo feliz. Eu dava muita atenção para a suculenta, elas não gostam de atenção. Elas gostam de ficar ali. De ficar esquecida. Elas são sociais. Você pensa que não, você vai lá, tá linda, linda, verdade. linda. É verdade. E outra coisa, rega muito que eu digo, porque
uma vez, olha, eu preciso contar isso, acho que eu já contei isso tantas vezes, mas eu insisto em contar. Uma moça disse assim, o rapaz que me vendeu esse cacto falou que eu tenho que regar com uma colher de sopa de água a cada 15 dias. Eu fiquei nervosa, eu disse, uma colher de sopa de água? Nem o vaso mais pequeno desse mundo não tem que ser uma colher de sopa de água. Pelo amor de Deus, quem deu essa receita para você? Gente, o que garante que aquela rega não vai empoçar não é a quantidade de água que você coloca, é o substrato que está naquele vaso que define o quanto de água você coloca. Outra coisa, rega é a única coisa nessa fase da terra que não existe receita. Vaso, depende do vaso que você está usando. Vaso de barro suga água. Se você for regar com regrinha dentro de vaso de barro, vai matar a planta de sede. De sede. Vaso de barro suga tudo para ele. Então, assim, se não tiver impermeabilizado, vai perder mais pro vaso do que para a planta. Então, se está no vaso de plástico, já é menos. Mas quando a gente fala menos, toda rega precisa passar água por todo o substrato até vazar no furo de drenagem. Se a gente entender isso, não vai mais ter dúvida sobre o que é rega. E aí, para a maioria das plantas, a gente rega quando o substrato secar de novo. Bota o dedinho, enfia lá, bota um palitinho, vê se já está seco, rega novamente. A regra é essa. Não existe regra, por isso que a gente fala. Quando, às vezes a pessoa não gosta de ouvir quando pergunta para mim no direct, Renata, qual é a regra para regar tal planta? Não existe. Se estiver tomando vento, é de um jeito. Se estiver no sol, é de outro. Né? O clima da sua cidade, gente, a minha cidade é extremamente seca e venta muito aqui. Se eu for usar o meu padrão de rega para falar para todo mundo, eu vou induzir vocês a fazer tudo errado. Tudo errado, então, se você souber como funciona, é muito mais fácil. Ó, bota a cabecinha para pensar. Não tem preguiça, gente. Não tenha preguiça de pensar. Planta é um ser vivo. Ser vivo não tem padrão, não. Um dia vai ser de um jeito, mudou a estação, vai ser de outra. A estação também define isso, né? No inverno, dias mais frios, você vai regar menos, dias quentes aqui no Rio, tá começando. Já estamos no verão, né? Então, o calor, o substrato seca rapidinho, você tem que regar mais, né? Deixa eu ver aqui. Moro na Bahia, Nadiolan. Posso deixar o dia todo no sol? Pode, elas gostam muito de sol. O que eu às vezes, eu falo que o que você não pode fazer é comprar aquela mudinha lá no mercado, no horto, e tacar a bichinha no sol. Porque elas são normalmente de estufa, não estão acostumadas, então você tem que ir em doses homeopáticas de sol, aos pouquinhos, até ela se acostumar. E aí você pode deixar no sol, que eu te garanto que ela vai ficar muito feliz. É verdade. Tenho rosa do deserto, posso molhar sempre? Aqui, ó, a minha mãe, mãe, beijo, não tô acreditando que ela entrou na live e ainda tá fazendo pergunta, mãe, tu tá demais, hein, mulher? Então, ela perguntou, ela tem rosa do deserto, se pode molhar sempre. Rosa do deserto é engraçado. Aqui em casa, eu vira e mexe, as folhas amarelavam e ficavam caindo, quando eu não tinha experiência com rosa do deserto. A minha aconteceu isso que ela me deu. Morreu, caiu as folhas todas e ficou só o toco. Pronto, amarelava porque eu regava, eu achava que não, mas eu estava regando em excesso. Ela pegava bastante sol, eu achava assim, nossa, 3 dias é muita coisa para uma planta não ficar com água, né? Aí eu, 3 em 3 dias, regava. Só que eu comecei a ver que ela gosta de seca, mas é seca mesmo. Mas quando você rega, pode jogar água com vontade, mas demora bastante para regar de novo, sabe? Aí parou, as folhas ficam viçosas, lindas. Aqui onde eu tenho a minha, a gente vale lembrar isso. Ela pega todo o sol da parte da tarde. Mas assim, só a partir de 2 horas, 3 da tarde que ela começa a pegar, 2 horas. Mas aqui o sol ainda é muito quente essa hora. Então, sol do Nordeste, você multiplica aí. Porque, nossa! Então, a planta, ela é muito resistente ao sol. Ela precisa desse sol. Ela gosta de muita água, mas ela gosta de intervalos muito longos para ser regada novamente. Mas, lógico, como não é uma regra, você começa a espaçar mais. Se você vir que essas folhas estão amarelando e caindo, espaça mais a rega e vê. Observa. Se der certo, ok. Se não, porque às vezes amarelo de seco é diferente de amarelo de podre por causa de excesso de água. Então, o de seco, o de falta de água, começa a borda ficar um pouco ressecada, a folha amarela e cai. Já a outra, ela começa a amolecer um pouco a folha. Então, existe uma diferença. Só que a folha da rosa do deserto é mais difícil de identificar isso. A suculenta é mais fácil.
A rosa do deserto, porque a água dela está no caule, então fica um pouco mais difícil. No geral, a gente sabe mais ou menos pelo espaço que a gente rega se é excesso ou falta. Então, viu, mãe? Faz o seguinte, não molha sempre não. Molha bastante e fica aí, ó, uma semana sem molhar. Tempo sem molhar. Isso aí. Beijo. Minhas suculentas estão com os bichinhos brancos, as maravilhosas cochonilhas. Fala para ela aí, Renata, o que ela faz para acabar com as cochonilhas? Quem nunca teve esses bichinhos? Gente, cochonilha é uma praga terrível, né? Mas sabe o que eu aprendi? Que eu achava que eu tinha que ficar combatendo as cochonilhas numa guerra infinita. Mas não é. Eu vou ser bem sincera com você. Eu aprendi isso com meus seguidores. Eu não me canso de dizer que eu aprendo com vocês todos os dias. Verdade. Uma planta ela só vai ser atacada por praga se houver um desequilíbrio ou de luminosidade, ou de adubação, solo, qualquer desequilíbrio. Às vezes a planta não gosta daquele ambiente que a gente colocou. Fica mais suscetível. Por exemplo, plantas em ambientes muito escuros ficam muito mais suscetíveis a pragas. E infelizes, né? Porque planta precisa de luz. Infelizes, tá? E a gente precisa prestar atenção nisso, sabe? Às vezes a gente fica combatendo a praga. Eu tô com um problema gravíssimo aqui no meu jardim. Eu tenho um solo pobre e argiloso. E para plantar no chão aqui, eu precisava ter mexido muito nesse solo. E eu não fiz isso. Eu plantei um pé de hibisco aqui. Ele tá com praga de cochonilha nele inteiro. Nem está desenvolvendo mais. Eu tô com uma dó, porque esse hibisco é um hibisco tricolor, que eu amo muito, muito, muito. Mas ele não está desenvolvendo por causa da cochonilha. Só que tudo bem, eu vou lá tacar um defensivo nele, mas não adianta. Eu sei que o problema é o solo dele. Pobre e argiloso. Não adianta nada eu ir lá combater essa cochonilha, porque ela vai voltar. Então, entendam, a gente precisa garantir que está tudo adequado para aquela planta, as características do que ela pede. Ela precisa de sol? Ela está no sol? Ela está com um solo rico? Está bem adubada? Não é em excesso, nem tem falta? Está tudo ok? Combate com o defensivo. Mas se você vir que existe chance de ter alguma coisa errada ali, falta de nitrogênio, de cálcio, faça essa reposição, porque você vai resolver. Planta sadia não tem pragas, tá? Teve umas suculentas que apareceram umas, mas aí eu fui lá, fiz aquela misturinha com detergente neutro e água, com cotonete, fui ali nas folhinhas, limpou e não voltaram mais. A praga só vai matar uma planta se você não prestar atenção, tá, gente? É verdade. Por isso que eu falo que jardim tem que estar atento, porque primeiro, se você... Carol Costa dizia isso, acho que você já deve ter escutado, mas ela diz isso, né? Ela diz assim, se você fosse uma cochonilha, onde que você ia se esconder? Gente, ela tem predadores também, então ela sempre está embaixo das folhas. Sim. Na juntinha dos caules, bem ali nas brotações, porque ela está sugando a seiva daquela planta e ela precisa garantir que ninguém vai pegar ela. É verdade. E aí, ó, a gente não vê. Então, ó, sempre que você vê, a planta dá sinais e conversa com a gente. Sempre que você vê uma planta estranha, ó, uma vez eu perdi uma planta assim. Eu vi uma cistácea linda que eu tinha, estava assim, no auge da floração, e do nada eu olhei para ela e ela estava murcha. Todo dia à tarde ela murchava, a folha parou de ficar bordadinha, estava toda bordadinha. Eu disse, tem alguma coisa errada com essa planta. Eu olhava e não via nada. E eu esqueci de olhar embaixo da folha. Quando eu fui olhar, já não tinha mais jeito. Já estava tudo consumido. A planta estava falando comigo há um mês e eu não sabia o que era. Vocês entendem? Se tem alguma coisa, se você olhou as folhas, olhou o caule e não viu nada, tira que é na raiz. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. A planta fala com você. É verdade. Tá? Verdade. No meu jardim aqui vertical, o último vaso da minha peperômia, ela estava estranhinha, assim, eu olhei, eu falei, ué. Aí fui, botei a mão na terra seca. Olha. Não sei o que aconteceu, porque foi molhado em cima e ela que está embaixo não molhou. Não sei se é porque o vaso estava muito assim. Peguei, molhei de manhã hoje. Agora, quando eu cheguei do trabalho, olhei, ela já está ficando viçosa. Falta de água, bichinha, estava com sede. Rosa do deserto também é uma suculenta? É sim, Nadiolan. Deve ser Nádia o nome dela, né? É sim, é uma suculenta. Por isso que a gente tem que ficar muito tempo sem molhar ela.
Com uma live dessa, uma dessas por semana, seremos expert em plantas. Olha isso, tá vendo? Vamos ser mesmo. Boa. Percebo que cada um tem que saber sobre o local que a planta está. Daí, como será a regra? Isso aí. Como molhar as folhas da suculenta quando elas estão soltas no solo do vaso. Mas não precisa molhar a folha da suculenta, ela já tem água dentro, não precisa molhar, não. É importante que as pessoas entendam que quando a suculenta vai brotar da folha, ela pega a reserva de água da folha para se nutrir e ela não precisa de rega nesse período, tá? É, verdade. Sabe como cuidar da carnívora? Tem gente aqui cuidando de carnívora. Avançado, eu não tenho carnívora. Eduardo, a gente estava falando da rosa do deserto. Você chegou agora, né? Ele falou que chegou agora, era a rosa do deserto. No sol. Oi? A Rose perguntou. Tô mudando o meu jardim. Aos poucos, comprei algumas suculentas, cactos de 9 horas, não seria 11 horas. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque aqui é 11, aí já é um pouquinho menos. Conhecida como 11 horas. Também tem rosa do deserto e trevo de 3 folhas roxas. Então, é tudo planta que gosta de ficar no sol. Né? Detergente a tiro e queda. Eu uso óleo de NEM. Óleo de NEM também é bom para matar as cochonilhas também. É ótimo. A minha suculenta deu hoje uma bola enorme amarela. Será que é uma flor que vai brotar? Opa, é bem possível, viu, Fernanda? É bem possível. Aí, Renata, o Dan tá falando que foi a melhor live de todas. Ih, o Randall vai ficar com ciúme. O pessoal vai ficar com ciúme. Agora eu vou ficar me achando, viu? Vou voltar toda semana agora. Vamos voltar. Pede pra Márcia, gente. Todo dia vocês vão lá no direct dela pedindo pra eu voltar. Então, olha só, a gente vai ter que começar a fazer, em vez de uma live por semana, 2, 3. Adoro. A Edna falou que também tem depressão. Tem alguma dica para quem está passando por isso? Edna? Foi a Edna? É a Edna. Edna, olha, eu sempre digo que a depressão e a ansiedade é uma doença da alma. É muito difícil você ser ajudada nessa fase, tá? Não espere muito de ninguém. Faça por você. Eu acho que o mal de quem não consegue sair é justamente a gente ficar esperando que chegue alguém, brilhe na nossa frente e nos ajude. E não vai acontecer isso. Infelizmente, as pessoas não conseguem ter empatia suficiente para entender. É uma doença muito grave e é uma doença avassaladora que pode fazer muito mal. Eu não sou a única da minha família que tem esse problema. E assim, eu tive um motivo, tá? Eu não foi uma coisa assim hereditária. Eu tive um fato que aconteceu na minha vida que gerou isso em mim quando eu tinha 10 anos de idade. E até hoje, eu nunca consegui me curar. O ruim dessa doença é que você realmente não tem cura. Ela tem etapas diferentes. Eu estava falando que a gente começa a entender que o controle da nossa vida é nosso. E aí você tem que procurar algo que te ajude. Seja uma planta. Eu digo que a terapia é o que te faz bem, tá? Se você se afasta de tudo que te faz mal, primeiro você tem que eliminar o que te faz mal. Sei que nem sempre é possível, mas se for, faça isso. E comece a fazer algo que te traga de positivo. Por exemplo, cuidar de plantas para mim é algo que me traz para o momento presente, porque a depressão e a ansiedade, ou você está vivendo muito à frente, ou você está muito atrás, né? Verdade, A ansiedade é à frente, a depressão é no passado. Atrás, exato. Então, isso é se conectar com o agora. Começar a entender. Não estou falando que eu não tenho ainda. Tem dias que eu não estou bem. Perto do período menstrual, as mulheres sofrem mais também com isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente está bem psicologicamente, eu falo que às vezes procurar uma meditação também pode ajudar. Isso não tem nada a ver com religião. Tá? Não, meditação. De forma alguma. Maravilhoso, todo mundo tem que fazer. É incrível, sabe? É você conseguir se enxergar e você conseguir se controlar, sabe? Quando você começar a fazer, vai parecer muito estranho, difícil, sabe? No início, né? Difícil. Mas aí, olha, quando eu falo, eu não conseguiria meditar longe de plantas. Eu tô falando sério, eu não conseguiria. Eu só consigo meditar porque eu tenho o meu lugar aqui para meditar e é um monte de planta na minha varanda. Gente, quando eu respiro, que eu olho para aquilo, a calma que me traz
Não dá para explicar. Eu digo que se você falar comigo no dia que eu não meditei, eu vou ser a pior pessoa do mundo, sabe? Mas se você falar comigo no dia que eu meditei, eu vou estar de boa. Por mais que por dentro esteja destroçado, sabe? Mas tudo isso a gente tem que procurar mesmo. É uma ajuda que é a gente que tem que dar. Tem, é né? verdade. Cada um acha uma coisa, né? Por exemplo, a nossa última live com a Iná, ela trabalha com macramê. E aquele momento é o momento dela, é o momento que ela se encontra, a hora que ela está dando aqueles nós. Então, é cada um o seu... A gente fala muito da planta, porque a planta, ela é vida, ela é viva, né? Então, ela tem aquela energia, que troca uma energia com você. Mas tem outras coisas. A gente gosta de pintar, tem gente que faz crochê, tem várias coisas, né? Então, é importante achar uma coisa que você goste de fazer. Que você, naquele momento que está fazendo, está ali conectada com você fazendo. Eu acho que esse é o grande barato, é achar o que você realmente ama. Larissa, realmente necessário mudar a planta de vaso a cada 1 ou 2 anos? Meu pacová está lindo, brotando, e tenho medo de machucá-lo no transplante, pois as raízes se aderiram às paredes do vaso. Olha, eu troquei uma planta minha aqui, mas ela tinha 5 anos já. Era uma Rafis, então ela já estava ficando com as pontinhas muito, muito sequinhas, né? E aí numa live que eu fiz com o Randall, ele falou que quando a Rafis começa a ficar assim, é porque ela está faltando alguma coisa no solo, né? O oxigênio, algum nutriente. Eu falei, nossa, mas deve estar faltando, é muita coisa, porque 5 anos, né? Olha, tirei ela para tirar do vaso. Gente, só tinha raiz na bichinha. Só tinha raiz, não tinha nem mais terra. Aí tirei uma bela de uma muda, plantei de novo. Agora estou esperando ela ficar feliz. Mas essa de necessário de mudar a planta de 1 a 2 anos... Tem muita regra, não. Não tem muita regra, é isso mesmo, é se o vaso começa a pedir mesmo. O tempo que a planta tá, às vezes a planta tem uma raiz mais invasiva, precisa ter essa atenção. Por exemplo, comigo ninguém pode, espada tem uma raiz bruta. Então, às vezes, eu percebo que, não que ela sofra, mas se ela trocar, vai ser melhor para ela, vai desenvolver mais, tal. E aí eu troco com mais frequência, porque aquela raiz vai muito rápido, enche o vaso. Chega uma hora que você bota a água, nem quer descer, porque só é raiz, não tem mais substrato, né? Aí é hora de trocar, né? Então é como, Larissa, é como a rega, não tem regra, né? Você tem que realmente sentir a planta, se está precisando. Se a tua tá bonita, tá brotando, não tem que mexer mesmo, não. Deixa ela lá. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tiro todo o estresse cuidando das minhas meninas, o Beni. É verdade. O adubo líquido que comprei essa semana, um bem conhecido, diz para adubar 1 vez por semana. Não é muito? Eu acho. A Vânia está perguntando. Eu acho. A maioria dos adubos líquidos, ele tem uma frequência um pouco maior mesmo, porque a dosagem é menor. Mas, mesmo assim, eu não sigo as instruções, eu sou rebelde. Eu vou e faço com um espaço bem maior, tipo 3, 4 vezes mais do que o fabricante pede. Eu tentei fazer uma horta aqui em casa. Comprei as mudinhas, mas não foi, porque o hortelã, ele gosta de muita água, né? E pouco sol, e onde estava sol, aí o hortelã está sofrendo. Então, eu não sei, eu estou querendo muito essa horta, mas eu não achei um lugar aqui para colocar. Eu falei porque a Jéssica falou que está iniciando uma horta na minha casa e o pé de tomate está florando. Porém, as florzinhas estão caindo. Gostaria de saber qual nutriente ajudaria a segurar as flores. No caso, os tomates, né? Porque os tomatinhos vêm depois da flor. Olha, eu não vou saber te responder qual é a deficiência real. Mas como as plantas que têm flores e frutos precisam de um nível de fósforo muito mais alto, provavelmente é falta de fósforo. Né? Assim, eu estou indo pela lógica e não pelo conhecimento, porque a horta, eu estou começando agora, então a horta tem uns detalhes um pouco diferentes. É verdade, então, é verdade. Eu queria muito ter temperos, mas não estou conseguindo. É difícil, exige muito tempo e são plantas sensíveis demais. Então, eu tenho aqui manjericão e tenho pimenteira. A pimenteira eu peguei à mão, já está dando certo. Mas o manjericão e o hortelã, olha, você tem que ter disposição para regar, viu?
porque precisa estar ali em cima. Se É, você botar é. uma torneira em cima, dá certo, porque é sério, É verdade. muita água. E Muito. aí, se você não rega um dia, a planta quase morre. É É, incrível. é. Eu ainda estou conseguindo aqui o manjericão, é, tomilho e orégano. Ainda estão ali, estão bem. Vamos ver. Ai, Porque mas é tão bom. minha suculenta dente de moça está amarelando. Fica a tarde toda no sol. Será excesso de sol? Pode ser. Aconteceu comigo essa semana aqui. Ó, a minha dedo de moça, eu acho que é a mesma rabo de burro, que ela deve estar falando que tem a dedinho, né? E tem a outra. Então, duas espécies diferentes. Mas elas, um cédum, né? Na verdade, se for essa mesmo, a minha aconteceu a mesma coisa essa semana. E o sol mudou de posição. E ela tá pegando sol. Ela gosta de sol. Ela já pegava muito sol da tarde, mas agora ela tá pegando de manhã e à tarde. E ela realmente amarelou muito. Talvez tenha sido porque eu não aumentei também a rega. E aí, por isso deu essa amarelada. Eu não sei exatamente, Márcia, você sabe dizer? Eu também não, porque está amarelando. Porque eu tenho aqui e será que é esse cedro que a gente está falando, esse que ela Eu falou? acho que é, que ela falou dente de moça, mas eu acho que ela quis dizer dedo. Dedo Dedo de de moça. moça, é. É. Eu tenho aqui, fica no sol também. É que não pega sol pino o dia inteiro, não. Ela pega sol, eu acho que até umas 3 horas, assim, aí depois já muda e não pega mais. Mas tá Sim. feliz da vida lá, não tá tendo problema, Pronto. não. A minha estava mais feliz quando não pegava o dia todo. Agora que está pegando o dia todo, eu já troquei de lugar porque eu vi que ela gosta de sol, mas não muito. É. Ó, é assim, alguém falou que é assim, viu? O Jardim do Aconchego falou que é assim. É assim que tá pegando muito sol. É, tá vendo? É. Tenho muito hortelã aqui em casa, Isabel. Você molha muito, Isabel? Deve Alecrim molhar, viu? precisa Uma de muita amiga minha água. falou, viu, Márcia? Uma amiga minha falou que o hortelã dela não ia para frente. Aí uma vez ela colocou ele no lugar que era embaixo do ar-condicionado. Aí Pronto. todo dia a aguinha do ar-condicionado pingava ali. Minha filha dominou tudo. O hortelã tá lindo, 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 lindo. Você vê que é água É, a mesmo. minha mãe também tinha uns pés lá, não sei se ainda tem, que ela mora numa casa com um quintal muito grande, tem muita planta e o hortelã dela, ela vinha para cá trazia um monte para mim. Tanto que se plantar Ótimo. hortelã perto de uma bica, onde tem uma bica, o bichinho também vai embora, Vai né? É embora. muita água. É. Então é isso, gente. Tem, ó, minhas amiocuca está amarelando, fica na Ah, é sala muito. e rega uma vez por Zamioculca. semana. Mas ela gosta de pouca água mesmo, né? Ó, zamioculca, ela só amarela por excesso, viu? Porque a bichinha aguenta um mês sem água. Ô, bicha resistente, viu? Zamioculca. Agora, sabe o que pode ser? Não tem nada a ver com a rega, e sim com a luminosidade. A gente às vezes traz a planta para dentro de casa e esquece que a gente tem um limite de luminosidade para aquela planta. Se falta, amarela também. É, E ela vai sentir. Então, você tem que prestar atenção nisso. Você está na luminosidade adequada, porque dentro de casa sombra não quer dizer sem luz, tá? é Tem que ter verdade. muita luz. Se o ambiente não for bem iluminado, vai acontecer isso. Até porque aquele substrato demora muito para secar, e aí uma semana é pouco ainda para você É. regar ela de novo. Eu tenho uma zamioculca aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Ela está dentro aqui de casa também, ó. Dá para ver? Dá. Sim. Ó, ela Linda, é né? Ah, lindona. eu quero uma. Eu tô louca para ter uma aqui. Mas eu rego ela a cada 15 dias. Mas onde ela tá é bem perto de uma janela. Tá Então ela pega vendo? sol, pega bastante claridade, sabe? É o que eu falo. Então a gente tem que também prestar atenção que não é só a rega. A luminosidade tem que estar adequada. E tudo, todas as outras coisas também, para que a gente entenda o que é que está faltando. Se a gente tem uma noção básica, que é o que a gente está tentando, né, Márcia, passar aqui para o pessoal, se a gente tem É, uma noção básica, a gente acha sozinho o é problema. verdade, é verdade. Ela falou que plantou ele num lugar que fica úmido, perto de uma parede do lavabo. Tenta Então é botar, excesso. tenta trazer ele um pouquinho mais para luz, né? Para que ele tenha um pouquinho mais de iluminação e molha menos, né? Menos. Está nascendo o lírio da paz no meio dela. A zamioculca está nascendo o lírio da paz no meio. Ô, gente, vai ficar muito linda, né? Já não é muito compatível, porque lírio da paz gosta de Gosta de umidade. muita água, Não exatamente. sobreviveriam juntas. Não, e ela avisa muito, né? Ela avisa Aviso. muito. Ela fica muito murcha, tu pensa assim, morreu, morreu. Molhou, É, ela subiu toda, é muito legal. ela pede, né? Me dê aguinha, me dê aguinha. Ela pede muito. Ô, Esther,
Então, gente, a gente vai ter que já encerrar nossa live. Já tá faltando 4 minutos. O Instagram, ó, pum, derruba a gente. Passou super rápido. Renata, foi maravilhoso. Eu nem senti. Nem eu. Foi muito legal. Alguém falou aqui, vamos ter live toda semana, mas eu faço live toda semana, sim. A gente pode fazer um calendário com a Renata, assim como a gente tem com o Randall. Né? O Randall a gente combinou de uma live a 15 dias. A gente pode também encaixar a Renata aí uma vez por mês e ir fazendo, porque realmente é muita informação, é muita dúvida que o pessoal tem, né? Então, uma horinha a gente não dá. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, deixa a pergunta aqui na live, que eu vou anotar. Eu vou anotar a pergunta para na próxima a Renata responde para vocês, tá? E aí eu passo para ela, que a gente é assim, se a gente não sabe, a gente pesquisa e ensina, tá, gente? Que a gente aqui não é fraca, não. Quando sabe, sabe. Quando não sabe, fala, não sei, mas vou procurar saber para ensinar. Né? Verdade. E é isso. Gente, obrigada, Renata, gratidão. Boa noite. Fica com Deus. Olha, gente, é a última do ano? É a última live do ano. Gente, feliz ano novo para vocês. Que 2020 seja assim com muita paz, muito amor no coração, muita plantinha para a gente cuidar, tá? Que a gente esteja aqui ensinando e aprendendo com vocês de novo. Muito. Toda semana, se tiver, de 2 vezes por semana, vamos aprendendo, vamos passando para vocês. Gratidão a todos. Beijo grande no coração. E fiquem com Deus. E não bebam muito no Réveillon, hein, gente? Foi um prazer. Então, igualmente, gente, Renata. Fica com Deus. Grande beijo, Marta. Obrigada pelo convite. Nada, tamo junto.